A aula de hoje será sobre razões de semelhança, quer no plano, quer no espaço. O primeiro ponto que eu abordo aqui no resumo é uma revisão daquilo que já foi referido no nono ano, relativamente à semelhança de triângulos. Dois triângulos são semelhantes se acontecer uma destas três condições. Se tiverem três lados proporcionais, por exemplo, se um triângulo tiver os lados 2, 4, 5 e outro tiver os lados 6, 12 e 15. Se repararem, eu daqui para aqui tripliquei a medida dos lados do triângulo mais pequeno. Este número que nós multiplicamos é a razão de semelhança entre os triângulos. Já vamos referir um bocadinho melhor este ponto da razão de semelhança, mas no fundo, se os triângulos tiverem três lados que sejam proporcionais com a mesma razão, então estamos perante triângulos semelhantes. Também podem ser proporcionais caso tenham dois lados proporcionais e o ângulo que for formado entre eles for igual. Imaginem que eu tenho aqui o ângulo 2, 4, tenho os lados 2, 4 e aqui tenho um com 4, 8. Eu não preciso de saber que se o terceiro lado é semelhante ou não, uma vez que os dois lados, este e este, são semelhantes e o ângulo formado por estes dois lados é igual. A última relação é terem dois ângulos iguais. Dois ângulos iguais significa que o terceiro também vai ter que ser igual, está bem? Uma vez que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180 graus. Mas se dois triângulos tiverem dois ângulos iguais, ou melhor, acaba por ter os três ângulos iguais, então esses triângulos são semelhantes. Por exemplo, se eu tiver se este ângulo for igual a este e este ângulo for igual a este, então estes triângulos são necessariamente semelhantes, uma vez que também estes ângulos têm que ser iguais. Agora sim, falemos sobre razões de semelhança. Eu tenho aqui desenhado dois triângulos. Eu vou dar aqui umas medidas para este triângulo. Imaginem que daqui para aqui eu vou considerar que este triângulo tem aqui medida... Não era bem 2 que eu queria. Deixa-me só apagar isto. 3, aqui vale 4, aqui vale 6 e aqui vale 10. Portanto, imaginem que vos é dito que estes dois triângulos são semelhantes. E uma primeira questão podia ser, por exemplo, qual a razão de semelhança entre estes dois triângulos? Do triângulo A para o triângulo B. A razão de semelhança é calculada da seguinte forma. Pega-se na medida seguinte, na medida do triângulo seguinte, neste caso aqui é a razão de semelhança do A para o B. Se fosse do B para o A, a conta não seria bem esta, mas a razão de semelhança do A para o B pega-se numa medida do triângulo B que também tenha correspondência no triângulo A, neste caso a única medida conhecida aqui é o 6, e dividimos pela medida correspondente ao lado do triângulo A. Neste caso, a razão dá 6 a dividir por 3, que é igual a 2. Próxima questão. Imaginem, já agora, só para buscarmos aqui a forma, portanto eu quero com isto dizer que a razão de semelhança é igual à medida do lado seguinte a dividir pela medida anterior. Como é que eu calculo a medida seguinte se eu apenas tiver a anterior? Por exemplo, eu tenho aqui este lado que vale 4, este cateto deste triângulo vale 4. Quanto é que valerá o cateto deste lado? É simples, basta multiplicar o 4 pela razão de semelhança e obtenho a medida seguinte, que neste caso dá 8. E para obter uma medida anterior, em vez de multiplicarmos por 2, vocês já estão à espera do que é que poderá acontecer, temos que dividir por 2. Portanto, neste caso, esta hipotenusa vale 10 a dividir por 2, que é igual a 5. Portanto, isto tudo para relacionar... Portanto, no fundo, vocês só precisam de conhecer, e é quase intuitivo, esta fórmula aqui. Porque, reparem, se eu quiser a medida seguinte isolada, eu passo a medida anterior para lá multiplicar. E aqui, se tiver a medida anterior isolada, passa-se a razão para o outro lado a dividir. Portanto, estas três fórmulas praticamente que se deduzem todas a partir do facto da razão ser a medida seguinte a dividir pela medida anterior. Portanto, quero com isto dizer que a razão de semelhança do A para o B é 2. Mas, por exemplo, se fosse do B para o A, já aí teria que dividir. A medida seguinte já seria o 3 e a medida anterior já seria o 6. 3 a dividir por 6 é igual a 1 meio. Cuidado com o cálculo da razão de semelhança, convém saber qual a transição que se pretende, se é da figura mais pequena para a maior ou vice-versa. Normalmente é da pequena para a maior, mas não tem necessariamente que ser assim. Agora, como é que funciona? Por exemplo, neste caso, a razão de semelhança dos lados é 2.
Como é que será que há alguma relação para as áreas? Existe de facto uma relação para as áreas, mas não é aquela que vocês. Pronto, que muita gente normalmente pergunta aos meus explicantes e eles dizem: então, se temos uma figura cuja razão de semelhança, duas figuras cuja razão de semelhança é 2, então se uma tiver área 10, a outra há de ter área 20. Não, a razão de semelhança para as áreas não é bem igual à razão de semelhança para os lados. E vamos confirmar já com estes dois triângulos que aqui temos. A área deste triângulo A, do triângulo mais pequeno, é 3 vezes 4 a dividir por 2, que vai dar igual a 6. E olhem quanto é que vale a área deste triângulo maior. Vale 8 vezes 6 a dividir por 2, que vai valer 24. Quero com isto dizer que daqui para aqui não multiplicamos por 2, não vos parece, pois não? Senão a área teria que ser igual a 12. Portanto, neste caso, a razão de semelhança entre as áreas passa a ser igual a 4. Será que este 4 tem alguma relação com a razão de semelhança dos lados? E o que é facto é que tem. Porque se a razão de semelhança, por exemplo, dos lados for, imaginem, 5, a razão de semelhança para as áreas há de ser 25, que é 5 ao quadrado. Está bem? Se a razão de semelhança das áreas fosse 9, a razão de semelhança dos lados seria raiz de 9, que é 3. Eu vou já mostrar aqui um quadro onde tenho todas estas relações devidamente identificadas. Comecei até pelo perímetro. Já agora também aproveitamos e calculamos o perímetro daqueles triângulos, para nós vermos a relação e depois também já vamos fazer o mesmo para os volumes, mas aí já para sólidos. Por exemplo, se eu aqui calcular o perímetro destes dois triângulos, o perímetro deste vale 12, ora o perímetro deste já vai valer 24. Portanto, aqui parece-me que a razão de semelhança dos perímetros se manteve com a razão de semelhança dos lados. E isto até, eu normalmente, para isto se tornar um bocadinho mais natural, até dou um truquezito para vocês conseguirem relacionar. Por exemplo, vocês sabem que os lados e o perímetro normalmente vêm em centímetros ou metros, enquanto que as áreas vêm em centímetros quadrados. Então, isto é só para fazermos aqui estabelecermos uma ponte. Se a razão de semelhança dos lados for, por exemplo, 3, vem em centímetros. A razão de semelhança dos perímetros também é 3, também vem em centímetros. Agora, se formos para as áreas, já temos que colocar essa razão de semelhança ao quadrado. E o que é facto é que existe, normalmente isto não é muito mencionado nos manuais, pelo menos não naqueles que eu tenho acesso, desta relação entre o que é que acontece às razões de semelhança. De lados para perímetros tudo se mantém igual, e de perímetros para lados, claro, da mesma maneira. Se eu quiser passar de lados para áreas, eu tenho que elevar a razão de semelhança ao quadrado. Se quiser passar da razão de semelhança das áreas para a razão de semelhança dos lados, eu tenho que fazer a raiz quadrada. E já agora vamos ver o que é que acontece em termos de volumes. Deixem-me só apagar isto. Imaginem que eu tenho aqui um cubo que tem de lado 2. E tenho outro cubo, um bocadinho maior. Eu vou tentar meter uma razão de semelhança diferente do 2, que tem de lado 6. A área não, se calhar não vale a pena calcularmos a área porque depois volta a ser tudo na mesma, está bem? O volume deste cubo aqui é 2 ao cubo, que é 8. E o volume deste cubo grande é 6 ao cubo, que dará 216. Deixem-me só confirmar este resultado. 6 ao cubo, 216. Não sei se repararam, mas a razão de semelhança dos lados é 3. Porque eu multiplico por 3 para passar do lado da aresta do cubo pequeno para a aresta do cubo grande. Qual é que vai ser a razão de semelhança para os volumes? Se vocês dividirem 216 a dividir por 8, isto é a razão de semelhança dos volumes, isto de certeza que vai dar 27. Eu não consigo fazer esta conta assim tão rapidamente de cabeça, mas se eu fizer esta divisão dá mesmo 27. Porquê? Porque isto no fundo é 3 ao cubo. É a razão de semelhança dos lados, só que em vez de estar ao quadrado, como nós fizemos para as áreas, vai estar ao cubo. E até vem um bocadinho ao encontro daquilo que eu também tinha indicado há pouco. Normalmente os lados vêm em centímetros ou metros e os volumes vêm de centímetros cúbicos ou metros cúbicos. Então, para passar da razão de semelhança dos lados para a razão de semelhança dos volumes, eu levo ao cubo. E vou já resolver um exercício para vocês verem um exemplo, num exercício assim mais completo, até tem cilindros, com estas relações. Antes disso, gostava só de rever então as duas relações que faltam. Se eu quiser passar da razão de semelhança dos lados para a razão de semelhança dos volumes, e levo ao cubo essa razão de semelhança,
de volumes para lados. Eu faço a raiz cúbica e neste esquema, neste quadradinho que aqui está, estão todas as razões. Eu não meti o perímetro, porque o perímetro, estar a fazer perímetros ou a razão de semelhança dos lados é a mesma coisa, mas estão aqui todas as relações de áreas para lados. Eu faço a raiz, de lados para áreas e levo ao quadrado, de lados para volumes eu levo ao cubo, de volumes para lados eu faço a raiz cúbica. Isto porquê? Agora vamos ver um exemplo assim um bocadinho mais complexo. Imaginem que vocês sabem que a razão de semelhança dos volumes de um determinado sólido, que é... Vou meter aqui um número que nem sequer depois dá a raiz cúbica certa. 18, por exemplo. Como é que eu passo daqui para a razão de semelhança das áreas? Como é que eu consigo lá chegar? Eu tenho que fazer este caminho aqui. Tenho que passar dos volumes para os lados, portanto a razão dos lados é a raiz cúbica de 18, e depois a razão das áreas eu tenho que elevar isto ao quadrado. Porque dos lados para as áreas eu elevo ao quadrado. Portanto, se a razão de semelhança dos volumes for 18, a razão de semelhança dos lados é a raiz cúbica de 18 ao quadrado. E vão à calculadora e obtenham este valor. Portanto, por isso é que eu meti este esquema, porque passar diretamente de áreas para volumes, pelo menos para mim não tem tanta lógica, por isso é que eu criei este caminho, esta espécie de caminho para passar de volumes para áreas e de áreas para volumes, também passamos pelos lados. Vamos então ao tal exercício que eu falei, tem aqui 5 linhas. A primeira é simples, qual é a razão de semelhança que transforma o A no B? Atenção, não é o B no A, não é do mais pequeno para o maior, mas sim do maior para o mais pequeno. Então a razão podemos pegar na altura do cilindro B e dividi-lo pelo cilindro A, a razão de semelhança é 1/2. Calcula a razão entre o volume do cilindro A e do volume do cilindro B. Aqui podemos simplesmente fazer, se é do A para o B, a razão dos volumes é 1/2 ao cubo. Também podíamos calcular os volumes, mas é escusado, estamos a ter muito trabalho. Se triplicarmos as dimensões do cilindro A, qual é o valor exato do volume do novo cilindro? Eu posso fazer o cálculo, construir o novo cilindro e calcular o volume dele, mas vou partir do cilindro A. Portanto, eu sei que o volume do cilindro A, a forma do volume, isto teve na última aula, foi dado na última aula, é área da base πr ao quadrado vezes a altura. Portanto, no nosso caso é π vezes 3 ao quadrado, o raio é só 3, vezes 10. Portanto, isto dá 90π. Se eu tripliquei as dimensões do cilindro, a razão de semelhança dos lados, que é a razão que normalmente é dada, quando se fala em razão e não se diz absolutamente nada, normalmente é a razão para os lados, a razão neste caso é 3. Então, como é que eu obtenho a razão do novo volume? É que, lembrem-se daquilo que eu vos disse há pouco, se a razão dos lados é 3, a razão dos volumes é 3 ao cubo, que é 27. Ou seja, o volume do novo cilindro vai ser 27 vezes o volume do antigo cilindro. 27 vezes 90π, que eu creio que dá 810π. Deixem-me só confirmar. 27 vezes 90. 27 vezes 90. Não, não dá. Dá 2430. É isso. Enganei-me. 2430. Isso era se fosse 30 é que dava 810. Ok. Qual é a razão de semelhança entre a área total do cilindro A e a área total do cilindro B? Portanto, a razão de semelhança das áreas é o quadrado da razão de semelhança dos lados. Portanto, no nosso caso será 1/2 ao quadrado, ou seja, 1/4. Já há pouco era 1/2 ao cubo, que é 1/8. Estão a ver? E é super fácil, se vocês tiverem estas relações bem presentes, para passar de razões de semelhanças de lados para áreas e por aí fora, este exercício até se tornam básicos. Última questão. Um cilindro C semelhante ao cilindro A tem volume igual a 120π. Quais são as dimensões deste cilindro? Então, se o volume do cilindro, aqui querem arredondar às centésimas, como é que eu calculo a razão de semelhança dos volumes? Eu pego no volume do cilindro novo, que é 120π, e divido pelo volume do cilindro antigo, que neste caso é o cilindro A. Portanto, isto no fundo dá 12 nonos de π, 12 nonos, desculpem, apenas, porque os π's cortam, e 12 a dividir por 9 dá 4 terços. Portanto, a razão dos volumes é esta. Então, a razão dos lados há de ser raiz cúbica de 4 terços. Estão a ver? Este cilindro C tem como razão de semelhança dos lados a partir do A raiz cúbica de 4 terços. Agora é fácil obter o diâmetro da base e a altura deste novo cilindro C. Como? A altura
vai ser, como é a medida seguinte, vai ser 10 a multiplicar pela raiz cúbica de 4/3. Porquê? Porque é a razão dos lados. E o diâmetro do novo cilindro é o diâmetro do antigo cilindro, do A, a multiplicar por raiz cúbica de 4/3 outra vez. E agora é só fazer estas contas na calculadora. Portanto, o que é importante é vocês terem mais ou menos presentes este esquema. Aliás, este é suficiente. Este quadro é completamente desnecessário porque esta informação está toda aqui. Portanto, se vocês estiverem consciente e aquele truquezito dos centímetros para centímetros quadrados dá um jeitão. É pena que muitas vezes, essencialmente nos manuais, isto não seja. Em alguns manuais, não estou a dizer todos, mas em alguns manuais, as coisas nem sempre são abordadas assim. Porque, quer dizer, a razão que normalmente impera, aquela que é quase sempre referida, não se fala tanto das razões de semelhança de áreas e de volumes, é a dos lados. Essa é que normalmente, quando dizem que a razão entre duas figuras é, por exemplo, 3, eles estão a referir-se à razão de semelhança dos lados. E muitas vezes não se refere o que é que acontece à razão de semelhança das áreas e dos volumes. Isso depois fica para vocês tentarem descobrir e por exercício chegar lá. Mas eu creio que este esquema pode ser extremamente útil na resolução de exercícios do género daquele que nós estivemos a resolver há pouco. Espero que tenham gostado da aula e que tenham percebido estes conceitos. Na próxima aula vamos começar a ver secções do cubo, como é que elas se constroem. Já matéria, claramente matéria nova, já não tem nada a ver com o nono ano. Já esta das razões de semelhança também não tinha nada a ver com o nono ano. Portanto, estamos a começar a entrar já mais dentro da parte de geometria do 10º ano e a afastar-nos bastante até daquilo que foi dado no nono ano. Apenas um último à parte. Não desistam. Eu sei que o 10º ano há uma transição, há um salto em termos de grau de dificuldade significativo. Há mesmo alguns alunos que sentem esta dificuldade e têm problemas em adaptar-se a este novo, estas novas maneiras de ver alguns conceitos, esta nova maneira de aplicar alguns conceitos, principalmente nesta parte de geometria. Não desistam, resolvam exercícios. Os primeiros vão demorar sempre mais um bocadinho a resolver do que os seguintes, mas acima de tudo o que eu acho que é importante é não baixarem os braços, tá? E claro, tem o vosso professor para colocar as vossas dúvidas. Até uma próxima aula. Fiquem bem.